Deus bondoso, Criador do céu da terra, graças a Deus, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Que a nossa fé possa ser reativada, ativada e através dela muitas coisas possam acontecer. Abençoa, Senhor, cada ofertante dessa noite, Senhor. Multiplica grandemente na vida dele, Senhor. Aquele que não teve condição de ofertar, Pai, ele estava aqui ofertando a tua presença e tua adoração, Pai. Cada um aqui ofertou da tua forma. Abre, Pai, porta, Senhor, para todos aqueles que precisam, Pai. Multiplica na vida de cada um de nós, Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai, pela tua bênção, pela tua unção e pela oportunidade de estar aqui. Pedimos também a tua bênção, Pai, sobre o protetor desta noite. O Senhor já falou conosco, Pai, através dos louvores, através das oportunidades, através da leitura, mas fala ainda mais conosco, Pai, através da palavra, Pai. Oh, Pai, que a boca seja do preletor ou da preleitora, mas que a palavra seja tua, Pai, e caia no nosso coração como semente, que cresça, que floresça e que dê fruto, Pai. Não fala conosco o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Na certeza que esperado, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade maravilhosa de adorar o nome do Senhor. Temos liberdade para dar glória a Deus. Você tem liberdade para em todo momento glorificar o nome do Senhor, que é digno e merecedor de toda a honra e glória. Amém? Hoje vai ser o último estudo dessa linha que a gente veio trazendo desde as 7 cartas de igreja. Nós falamos a respeito do arrebatamento, falamos a respeito da grande tribulação, do ano milenar, falamos a respeito das bodas do Cordeiro e agora nós vamos falar a respeito do juízo final, do último juízo que vai acontecer depois de tudo aquilo que nós viemos trazendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo de número 25, no verso de número 31. Mateus 25, 31. Enquanto você encontra aí, eu quero lembrar a palavra inicial do culto, a palavra introdutória deste culto de hoje, foi Isaías 53, 7, onde diz que o nosso Senhor ele foi levado como uma ovelha muda ao matador. Ele morreu por mim e por você. E é pela obra dele é que nós somos salvos, não pelas nossas. E eu achei muito importante que o Espírito Santo usasse o nosso pastor para trazer essa palavra logo na introdução deste culto, porque nós vamos falar muito a respeito disso, de como que nós seremos salvos no dia do juízo final. Nós seremos salvos pela obra de Cristo na cruz, não pelas nossas obras. Vamos falar, vamos ver por quê. 31. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Amém? Vamos no outro texto que se encontra lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, o verso de número 11. Apocalipse 20, 11. Fala sobre o julgamento dos mortos. E diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos,
grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Glória a Deus. E os mortos foram julgados pelos que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? A igreja pode se assentar glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda a adoração. A palavra de Deus, ela nos diz aqui que haverá um dia, depois de todos os eventos que ainda irão acontecer, que é o arrebatamento da igreja, depois do ano milenar, das bodas do poder, depois da grande tribulação, depois de todos esses acontecimentos que hão de acontecer, vai acontecer o desfecho de todos esses eventos. Será quando? Quando Jesus irá voltar verdadeiramente à terra. A volta do Senhor Jesus, ela é acontecida em vários fatos, até chegar ao momento do juízo final. A primeira coisa que acontece é o arrebatamento da igreja, como nós já vimos isso nos cultos passados. Depois do arrebatamento da igreja, acontece para a igreja as bodas do Cordeiro, para quem fica a grande tribulação. Após a grande tribulação, a igreja vem com Cristo, reina por 1000 anos, que é o reino milenar, quando Satanás estará preso durante esses 1000 anos. No final do reino milenar, Satanás é solto por um pouco de tempo, novamente seduz as nações que se levantam contra o povo de Deus, e então virá o fim. E Jesus, com a espada de sua boca, que é a palavra, com uma palavra, ele destrói todo o inferno. Não vai haver aquela luta de espada, isso e aquilo, e aquela guerra, como os filmes mostram por aí. Não. Basta uma palavra. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Não existe como as trevas querer guerrear contra ele. Deus permite esse tempo ainda. A guerra quem guerreia somos nós. Nós guerreamos contra a treva. Nós lutamos contra o mal que há em nós, para fazer a vontade de Deus. Deus não precisa lutar contra o mal, porque o mal não pode vencer a Deus, não pode tocar. Basta uma palavra de Deus. E o mal é obrigado a obedecer aquilo que Deus ordena. Tanto que Satanás, para fazer qualquer coisa que seja, ele tem que obter legalidade, ele tem que pedir permissão a Deus. Nós damos legalidade para que Satanás cause destruição em nossas vidas quando nós fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando desobedecemos a Deus, estamos abrindo brecha, abrindo espaço para que o diabo venha agir nas nossas vidas. Porque é impossível servir a Deus sem Deus. E quando Jesus vem, então agora ele vai vir para que acabe toda essa fase de trevas, para destruir todo aquilo que é mal, tudo o que é dor, tudo que é tristeza, tudo que é luto, tudo que é lágrima, vai ser aniquilado, vai deixar de existir. Então Jesus, ele vem, ele se assenta no trono e ele vai fazer o julgamento. No juízo final ele vai julgar os mortos. E olha que interessante o que a palavra de Deus ela está dizendo no versículo 12, principalmente. Está escrito: vi os mortos, grandes e
Todos. Ninguém escapa desse juízo. Todos estarão perante aquele trono. E todos os mortos serão julgados pelas suas obras. Mas eu tenho uma ótima notícia para você que está em Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Quem vai ser julgado no dia do juízo final? Os mortos, grandes e pequenos. A gente lê o texto e entende. Meu Deus! E todos serão julgados pelas coisas, ainda no 12, que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha aqui, os mortos estão sendo julgados pelas suas obras. Nós não somos salvos por causa das nossas obras. Se nós fôssemos julgados pelas nossas obras, nós também seríamos mortos e estaríamos condenados. Porque a nossa natureza humana é pecaminosa, é falha, imperfeita, e o salário do pecado é morte, é condenação. Mas, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um Deus no qual nós depositamos a nossa confiança e entregamos a nossa vida, que veio e morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos a sua vida. Então já não vivemos nós, Cristo vive em nós. Nós já estamos mortos, crucificados com Cristo. Então já não vivemos nós, quem vive é Cristo. E Cristo vive eternamente em nós. Então, quando vier esse juízo é para os mortos. Aquele que crê em Cristo não participa desse juízo, porque já participou do tribunal de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo levou a igreja e já julgou a igreja, dando a cada um o seu galardão. Por quê? Porque o meu nome, o teu nome, que crê em Cristo e que se esforça para viver o que está escrito no livro da vida. Este julgamento é para quem não tem o nome no livro da vida. Nós continuamos o texto, verso 13. Deu para os seus mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Tem muita gente por aí dizendo que não existe inferno. Esse é o maior plano do diabo. É dizer que não existe o inferno. Vai e faz o que você quer. É o melhor plano dele para levar todo mundo para o inferno. Porque se a pessoa acha que ela pode fazer tudo o que ela quer e não tem condenação, ela vai sair por aí fazendo tudo o que quer e vai achar que está tudo bem. E não está. Porque aí ele estará com o seu nome fora do livro da vida. E será julgado pelas suas obras. As nossas obras são más. Mas quando nós somos julgados, não pelas nossas obras, mas pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, somos absolvidos. Porque Ele é o nosso Salvador. Então somos salvos. Ele pagou pelos nossos pecados. A dívida foi quitada, nós não devemos mais. Então o nosso nome vai para o livro da vida. Por isso que o Senhor disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. O verso 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite: o inferno, ele não é definitivo realmente, ele não é eterno. O inferno só vai existir até o dia do juízo final. No juízo final acaba o inferno e começa o lago de fogo, que é pior do que o inferno. A condenação é muito pior do que o inferno.
Mas se nós continuarmos lendo, o 15 diz, ó, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado no livro da vida é que foi lançado no lago de fogo. Vamos para o capítulo 21, no verso 1. Diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus desce, adornada, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira e que vai se cumprir, está dizendo aqui que existe um lugar que já está pronto para mim e para você, quando? Desde a fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, Ele já sabia que Adão iria pecar. Ele já sabia que Eva iria pecar. Deus não foi pego de surpresa, porque Ele é onisciente. Aí muita gente pergunta: mas se Deus sabia que tudo isso ia acontecer, para que Ele criou o homem? Porque Ele também sabia que haveria pessoas como eu e você, que iria adorar em espírito e em verdade, iria buscar Ele, iria se esforçar para engrandecer o nome dEle, e queria se entregar a Ele, e queria ser salvo por Ele. Então, quando Ele criou todas as coisas, Ele também criou o plano da salvação, por amor a mim e a você. Tem uma palavra onde diz que Deus deu as nações. Ele dá o Egito, Ele dá Seba por uma alma. Uma alma para Deus tem muito valor. O desejo do Senhor é de salvar todos. O problema maior é que a grande maioria não quer ser salvo por Ele. Pode não querer o inferno, mas também não quer o céu. Só que não existe outro lugar. Ou vai para um ou vai para outro. Ou é luz ou é trevas. Ou é Deus ou é Satanás. Não existe meio termo. Assim como a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Entre passa de ser maligno, a de Deus é a mesma coisa. Jesus tem um lugar preparado para o homem, para o ser humano, homem e mulher. Tem um lugar preparado para mim. O lago de fogo, ele foi preparado para Satanás e seus demônios. Quer ver? No verso 8 do capítulo 21 do Apocalipse, diz assim, ó: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse lugar, ele foi preparado para o diabo e seus demônios. Mas infelizmente, tem muita gente que, ao invés de seguir a Cristo, prefere seguir Satanás. Prefere seguir os desejos da carne, ao invés de renunciar a sua vida neste mundo para ter uma vida com Deus. Foi falado aqui hoje que Satanás ele oferece
os seus manjares, e é verdade. Ele oferece sempre a mim e a você uma comida, ou algo que é desejável aos olhos. Nós vemos lá no livro de Gênesis, Eva, quando ela se aproxima da árvore do fruto proibido, ela se aproxima da árvore porque ela olha e vê que o fruto era desejável para se comer. O diabo nunca vai te oferecer algo que você não deseja. Ele sempre vai vir para te satisfazer o seu desejo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Abra mão do seu desejo. Se você não abre mão do seu desejo, se você não luta contra o seu desejo, você não pode ser verdadeiro. Porque o seu desejo é contra você. Deus diz isso lá no livro de Gênesis para Caim, um pouco antes de ele matar Abel. Ele fala: olha, o teu desejo é contra ti e cumpre a ti dominar. É por isso que o fruto do Espírito nos dá o domínio próprio, para que nós possamos dominar o nosso desejo. Tem vezes que nós vamos falhar, mas nós devemos não desanimar, não desistir e continuar sempre lutando contra o nosso desejo, para fazer aquilo que a gente sabe que é certo. Porque todas as vezes que você for fazer algo que é errado, você sabe que é errado. A tua consciência, ou o que as pessoas dizem, chamam de consciência, vai te dizer que é errado. Isso não é consciência, isso é a voz do Espírito Santo. Tudo que você procura fazer escondido não é agradável aos olhos de Deus. Porque o que é agradável aos olhos de Deus, você faz à luz. Quando você tenta esconder, é porque você quer pôr na escuridão, para que ninguém veja. Porque é na escuridão que a gente não enxerga. Nesse dia em que o Senhor Jesus Cristo estiver sentado nesse trono para julgar os mortos, todas as nossas obras serão reveladas. Tudo estará escrito nos livros. E olha que se abre ainda um outro livro, que é o livro da vida. E se o teu nome não estiver no livro da vida, a parte que cabe é o lado de fogo. Igreja, o que eu quero dizer essa noite: se esforce para manter o nome no livro da vida. Busque a presença do Espírito Santo, mas busque com fervor, busque ardentemente a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Busque o Espírito Santo, converse com ele pela manhã, peça que ele tome conta de você, que ele te encha, que ele te unja, que ele te use, que ele te abençoe, que ele te prospere, que ele te guarde, que ele te livre, que ele te transborde. Peça ao Espírito Santo que esteja contigo em todos os momentos, porque ele é necessário para que nós tenhamos vida. Sem ele não há vida. Sem ele há uma existência vazia, porque ele é que nos cresce. Por que as pessoas no mundo estão vazias? Vivem em desespero, vivem em depressão, em ansiedade, porque falta buscar e se encher da presença do Espírito de Deus. Quando você é realmente cheio do Espírito de Deus, tudo que é vazio é preenchido. Você passa a não ter falta de nada. Por que Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta? Porque ainda que me falte dinheiro, ainda que me falte alimento, ainda que me falte qualquer coisa, eu tenho tudo, porque eu tenho a presença do Altíssimo. Se eu tenho a presença, nada mais me importa, nada mais me falta, porque a presença me basta, a tua graça me basta. Aleluia.
Quando temos a graça verdadeiramente na nossa vida, quando temos verdadeiramente a unção do Espírito em nossa vida, todas as outras coisas são dispensadas. Vemos Jó, um homem que perdeu tudo, perdeu todos os bens, perdeu família, perdeu saúde, mas num determinado momento ele ainda sem nada, e sendo acusado por seus amigos, ele diz: mas eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu posso perder tudo, mas o que eu tenho, ninguém pode me tirar, é a presença do Deus vivo. Busque essa presença com sede. Tenha fome e sede da presença de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é a palavra que procede? É o verbo vivo que se fez carne. Você tem que viver de Cristo e para Cristo. Isso é o tempo todo. Tem muita gente dentro das igrejas que tem cargo, que tem posição e não tem a presença. Tem serviço, tem trabalho, tem utilidade, mas não tem presença. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, nas igrejas, pararam de priorizar, buscar a presença de Deus e priorizam muitas vezes trabalhar na obra de Deus. Deus não quer funcionários, Deus quer amigos que sejam íntimos, como era Abraão. Deus está buscando amigos, pessoas a quem Ele possa chamar de íntimo. Essa é a vontade de Deus. Deus quer mais Marias e menos Marcos. Tem muita gente muito focada no trabalho braçal e está esquecendo do mais importante: o espiritual, a intimidade com Deus, a oração, a meditação nas Escrituras. Buscar a presença de Deus, falar para Jesus o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso para você. Você disse a Deus hoje que você o ama? Você já disse para Jesus hoje o quão maravilhoso Ele é na tua vida? Já agradeceu porque Ele te tirou de onde você foi tirado? Já se lembrou daquilo que Deus tem feito na tua vida com um coração grato? Quantas vezes você falou com o Pai hoje? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Não é passar o dia inteiro de joelho, não. É passar o dia inteiro em ligação, em comunhão com Ele. Está trabalhando, está com a mente em Deus. Estou trabalhando aqui, mas meu Deus, me ajuda, porque se o Senhor lá não posso fazer. Prospera o trabalho da minha mão. Aproveita, Senhor, e faz com que este trabalho possa glorificar o Teu nome, porque eu não sei fazer nada sem o Senhor. Eu preciso, eu dependo do Senhor. Vai se alimentar? Agradece pela alimentação. Muitas vezes você vai comer e esquece até de agradecer. Coloque Deus não só como eu, mas também como primeiro. Ele tem que ser o primeiro e o único. Depois as outras coisas é acrescentado. Se você buscar verdadeiramente em primeiro lugar, nada te deixa faltar. Ainda que você passe por dificuldades, você vai passando pela prova e dando glória a Deus. Uma alegria e uma paz que excede o entendimento. Ela vem por fora, está tudo tumultuado, mas dentro de você, isso é a fé, que também foi pregada aqui, que agrada a Deus. Porque dentro de você, você fala: não, aqui está um caos, mas eu bem sei que o meu Redentor vive, isso vai passar. Vai passar. Eu sei quem eu tenho servido, eu sei quem tenho crido. Eu estou querendo fazer
fazer isso, não deu certo. Foi livramento. Fique em paz, Deus está no controle. Se não deu certo é porque tem coisa melhor. Os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Confia. Ou você confia em Deus, ou você continua confiando na força do teu braço, naquilo ali, no negócio pequenininho que não deu certo, você começa a se lamentar, quando Deus tem um algo muito maior. Por isso é que aquele pequenininho não deu certo, porque não era para ser aquele pequenininho, Deus tem algo maior. Ah, mas quando vai chegar? No tempo certo, nem antes e nem depois. Tem que confiar em Deus. Confiar verdadeiramente em Deus. E tudo Ele fará. Salmo 37, verso número 5. Eu não sou muito bom de guardar versículo não, de cabeça assim. Mas esse aqui eu amo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. Na minha tradução está aí, tudo Ele fará. Ele fará. Quando? Quando eu confiar. Eu já entreguei a Ele, mas quantas vezes depois de entregar a Ele, eu não confio, eu fico com medo, eu fico achando, mas será, Senhor? Será que vai acontecer mesmo? Será que é de Deus? Será que você não entregou na mão de Deus? Então só recebe e agradece o que Deus está te dando. E quando é coisa ruim? É Deus te moldando, te estruturando para receber algo maior. Porque você tem que ser estruturado. Muitas vezes nós somos forjados, na dor, na dificuldade, na aflição, no momento de angústia. O que o Senhor Deus diz na palavra? Que Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Ele não falou que você não vai passar por angústia. Ele falou que quando você passar por angústia, Ele será o socorro presente. Ele está com você na angústia, na aflição, no momento de dificuldade. Não te deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Consolador, que vos ensinará a respeito de todas as coisas e que estará convosco todos os dias. Mas você tem buscado a pessoa do Espírito Santo para a sua vida todos os dias? Porque ele todo dia tem que entrar. Mas nem todo dia você dá lugar. Nem todo dia você está com tempo para dar atenção para Deus. É tanta coisa para dar atenção. É o WhatsApp, é TikTok, é telefone que não para de receber mensagem. O meu, pelo menos, misericórdia. É um monte de mensagem, uma atrás da outra. Mas eu ainda procuro sempre separar um tempo que é só eu e Deus. Muitas são as vezes que eu entro no banheiro, fecho a porta. Por que o banheiro? Porque no banheiro assim ninguém vai me incomodar. Fecho a porta, dobro o meu joelho e vou falar com o Pai. Algumas vezes no decorrer do dia eu faço isso. Porque eu entendo que sem Jesus, fatalmente, eu acabo caindo de volta no lamaçal que eu me refleti e para lá não aceito voltar. Eu não volto. Eu sei de onde o Senhor me arrancou. Eu sei de onde Ele me resgatou. E para lá não volto. É a mão do Senhor que nos mantém de pé. É a mão de Deus que nos sustenta e nos guia. Então nós temos que estar buscando sempre essa força em Deus. Essa força que nos dá é o Espírito Santo de Deus. É Ele que produz o fruto dele em nossa vida, para que nós possamos alcançar a salvação da nossa alma. No dia do juízo, os mortos serão julgados. Quem são os mortos? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Porque quem tem o nome escrito no livro da vida nunca morrerá. Está escrito: aquele que crê em mim nunca morrerá. Crer em Deus não
não é só dizer que acredita. Crer em Deus é temer e obedecer. É buscar. É se santificar. É ter coragem de dizer: Senhor, se o Senhor quiser, pode tirar. Só não tira a tua presença. Tira tudo. Pode tirar o que o Senhor quiser. Só não tira de mim o teu espírito. É a oração que o rei Davi fez, que foi citada aqui também no dia de hoje. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Dessa linha de escatologia, hoje é o último estudo, falando sobre o juízo final. Mas se você for analisar todos os cultos, Deus está falando que quer salvar eu e você. O que Ele quer é que nenhum se perca. É necessário que nós vigiemos, nos santifiquemos e busquemos mais a presença do que as coisas. Muitas vezes nós achegamos a Deus por causa das coisas, e não por causa de quem Ele é. Busque a Deus por quem Ele é. Ele dará tudo o que você quer. Porque o seu coração vai estar alinhado com o coração dele. Aí você vai desejar o que Ele deseja. E quando nós pedimos a Deus aquilo que Ele deseja, Ele nos dá. Ele tem mais vontade de nos abençoar do que nós temos de ser abençoados. Porque quando Ele nos abençoa, a bênção que Ele derrama sobre nós é motivo de glória para o nome dele. Amém, igreja? Essa que o Espírito Santo põe no meu coração. Eu agradeço pela minha oportunidade, as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.